amigos. O pessimista acha que nada está tão ruim que não possa piorar. O otimista, entretanto, considera que nada está tão bom que não possa melhorar. O boa noite foi bom, mas eu sou otimista. Acho que pode melhorar. Boa noite, gente. Boa noite. Viu como melhorou? Basta querermos que nós podemos fazer a nossa parte e nos tornar criaturas melhores, cada dia melhor. Esse é o objetivo da nossa existência. É uma alegria muito grande estar aqui novamente nessa casa de amigos muito queridos, de longa data, de amigos do coração. É para mim um privilégio, uma honra, e eu me sinto muito feliz novamente aqui no Grupo Espírita Esperança, desses amigos do coração. Obrigado pela oportunidade, é uma honra. Hoje nós queremos falar de um tema que é do nosso cotidiano. Porque um dia Kardec perguntou para os espíritos, e essa pergunta está no Livro dos Espíritos. Ele pergunta: até que ponto os espíritos influenciam nossa vida? E os espíritos responderam: muito mais do que imaginais. Então nós precisamos entender até que ponto realmente eles influenciam nossa vida. Porque existe exagero. Tem pessoas que levam uma vida atribulada, estão sempre em desarmonia, como a página que a Tânia leu aí. Nós estamos sempre apressados, em descompasso, atribulados, preocupados com o amanhã. Estamos a 200 por hora, num turbilhão de conflitos íntimos. E aí nós achamos, e muita gente faz isso, achamos a culpa fora de nós. Em vez de entendermos o porquê das nossas vidas, por que as coisas estão dessa forma, por que não dão certo, por que nós estamos em desarmonia, por que nós fazemos as coisas e não vão bem, por que nós estamos em desarmonia dentro do próprio lar, em questionamentos com a esposa, com o marido, na empresa, no dia a dia. Tem pessoas que dizem assim: gente, eu estou numa fase muito ruim. Um obsessor me agarrou. E eu não sei mais o que fazer, porque ele atazanou a minha vida. A pessoa vai pela rua, escorrega numa casca de banana e já fala: o espírito me empurrou. Chega em casa, briga com a esposa: nossa, eu estou obsediado mesmo, o espírito fez eu brigar com a minha esposa. E vice-versa, a esposa briga com o marido, a culpa é do obsessor. Nós vamos no trânsito, nos estressamos quando alguém nos dá uma fechada, e a gente fala assim: gente, eu estou obsediado mesmo, porque a vontade da gente é pegar aquele cara, tecer um monte de elogios à progenitora dele e encher a cara do sujeito de alegria. É o obsessor que está nos atazanando. É verdade. Os obsessores influenciam a nossa vida. Mas o que nós precisamos entender é que espírito nenhum agarrou nós à força. Nenhum espírito nos agarrou contra a nossa vontade e passou a fazer da nossa vida um inferno. Precisamos entender esse processo. Como isso acontece? Tem até um ditado popular que diz: aquela pessoa vivia um momento difícil na vida, mas um belo dia ela teve assim uma ideia luminosa, uma presença de espírito, e encontrou a solução. Presença de espírito. Ou alguém dizendo: olha, aquela pessoa, ele é muito espirituoso. Quer dizer, presença de espírito, espirituoso. Aonde nós estivermos, nós estamos rodeados de espíritos. Segundo a espiritualidade, tem 3 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados. Então, onde estivermos, nós estamos rodeados de espíritos. O questionamento é: para quem nós estamos dando campo de atuação? Para quem nós estamos dando presença de espírito? Aí vamos entender esse processo. A física quântica diz que no universo tudo é energia.
O universo é um organismo vivo, que ele vibra, ele pulsa, é energia pura. A física quântica, na verdade, ela está simplesmente confirmando uma informação que os espíritos disseram a Kardec em 1857, por ocasião da compilação do Livro dos Espíritos, quando eles disseram: o universo é energia, e a energia mais poderosa do universo é do amor de Deus, porque Deus é amor na sua essência, Deus é a personificação do amor, e é a energia mais poderosa que rege o universo. No amor de Deus, o universo se harmoniza, o universo se equilibra, a natureza se harmoniza e a natureza se equilibra. Nesse amor de Deus, no universo e na natureza que se equilibra, existe uma criatura que não se equilibra, está em desarmonia. É o ser humano. Somos nós, que somos o ápice da criação divina. Por que nós não nos harmonizamos? Não consegue falar coisas boas se está com sentimentos de conflito interno, com sentimentos de ódio. E o Evangelho nos diz com sabedoria que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Nós exteriorizamos aquilo que está dentro de nós. Então, se eu não estiver bem, eu não consigo exteriorizar coisas boas. E voltando à física quântica, a física quântica diz que luz é energia, o calor é energia, a matéria é energia condensada, segundo Einstein. Matéria é energia condensada. Tudo é energia no universo. Eles só não abordam o amor de Deus, onde tudo se harmoniza e tudo se equilibra. E por que nós não nos harmonizamos? Os Espíritos nos dizem que a semelhança de um lago, a alma humana ela se assemelha a um lago enorme e profundo, que quando em harmonia, quando esse lago estiver com as suas águas harmonizadas, ele reflete a imagem do céu e a luz do sol. Mas se essas águas ficam revoltas, elas revolvem das suas profundezas a toda sorte de impurezas que vêm à superfície, e não mais reflete nem a imagem do céu e nem a luz do sol. Assim somos nós. Nós revolvemos do nosso interior através de conflitos, do apressamento desordenado, do nosso questionamento, das nossas agonias, da nossa preocupação com o amanhã, da falta de esquecimento do passado, que a gente fica remoendo e o passado não passa. E nesse conflito, a semelhança do lago, nós não refletimos a imagem do céu e nem a luz divina, porque estamos em desarmonia. Então, a necessidade da harmonia. Então, quando a física quântica diz que o amor de Deus é a energia mais poderosa do universo e confirma todas as demais energias, o Espiritismo vem nos esclarecer que o nosso pensamento é energia. Só que o nosso pensamento é a exteriorização mental do nosso sentimento e da nossa emoção. O ser humano é um ser movido por emoção, é um ser emotivo por excelência. Tudo em nós é emoção. Emoção é energia, que o nosso pensamento se exterioriza na forma mental do pensamento, ou através da palavra articulada. Por essa razão é que o Evangelho diz: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então nós exteriorizamos aquilo que está dentro de nós. Então, a ciência já descobriu que realmente o nosso pensamento é energia pura. Tanto que quando nós procuramos um médico e vamos fazer um eletroencefalograma, que se colocam aqueles eletrodos em torno da nossa cabeça, registra-se um gráfico. Aquele gráfico é a manifestação visual e física da atividade cerebral, segundo a ciência, que são ondas eletromagnéticas. Aquele gráfico registra a nossa atividade cerebral. E a medicina considera que ocorreu a morte quando eles colocam em torno da cabeça da pessoa
o aparelho de eletroencefalograma e não tem mais atividade cerebral nenhuma. Significa, ocorreu a morte. O Espiritismo vem avançar um pouco mais, porque se na física quântica eles não consideram o amor como a principal energia do universo, a ciência também não considera a ação do espírito. Porque o nosso cérebro, ele é um intermediário. O agente causador da atividade cerebral é o espírito que, atuando sobre o cérebro, exterioriza as nossas emoções através do nosso pensamento. De forma que quando pela morte o espírito rompe os laços fluídicos que o prendiam ao corpo físico, ele se afasta e aí então não tem mais atividade cerebral nenhuma, porque o cérebro sem atuação do espírito é matéria morta. Então vem o Espiritismo nos dizer que o nosso pensamento, ele tem um diapasão vibratório, uma densidade específica de acordo com o teor vibratório da minha emoção, que eu exteriorizo através do meu pensamento. Ele tem uma densidade vibratória específica de acordo com a minha emoção, que é energia pura. E essa densidade vibratória, que é o meu pensamento, que a ciência diz que são ondas eletromagnéticas, elas não têm barreira. Quando nós jogamos uma pedra em uma lagoa, ele forma ondas que ela vai se espraiando e vai embora. Assim é o nosso pensamento, ele vai em ondas e vai embora para o espaço, para o universo. Pensamentos de amor, de carinho, de afeto, de amizade, de desejo de fazer o bem, sentimentos altruístas, são ondas eletromagnéticas que geram energia quintessenciada, elevada, que tem tonalidades diferentes de coloração, que varia desde o lilás claro, o azul claro, o amarelo. São ondas de pensamento que vão embora para o espaço. Os antigos pintores, quando retratavam a figura de um santo, eles eram médiuns sensitivos. Eles retratavam a figura do santo, colocando ao entorno da cabeça aquela tonalidade amarelada, ou então uma auréola que representava as ondas vibratórias do pensamento e das emoções de uma pessoa santificada, que são pensamentos elevados de amor, de carinho, de afeto. Então os nossos pensamentos, eles vão embora para o espaço, não tem barreira. E nessa trajetória dos nossos pensamentos, entra uma palavra-chave do Espiritismo que se chama sintonia vibratória. Nós entramos em sintonia vibratória com espíritos que estão na mesma faixa de sintonia vibratória da nossa emoção e do nosso pensamento. Se os nossos pensamentos são elevados, de carinho, de amor, de afeto, nós vamos entrar em sintonia com espíritos que amam, espíritos felizes, espíritos que desejam o bem, que trabalham pelo bem. Nós damos sintonia mental. A presença de espírito é quando o meu mentor, o meu anjo da guarda, como queiram, ele nos insufla ideias felizes, nos mostra o caminho, nos traz inspirações divinas, porque nós somos seres divinos. E nós ouvimos, porque estamos na sintonia vibratória, pela densidade vibratória da minha emoção e do meu sentimento. O contrário também é verdade. Sentimentos de mágoa, de ódio, de rancor, de ressentimento, de melindres. Quando nós nos entregamos à maledicência, a falar mal do nosso vizinho, sentimentos de inveja, aquela pessoa que vive conflitos, remoendo conflitos consigo mesma, aquele que é negativo, que está sempre reclamando de tudo, ele está gerando energia emocional numa densidade vibratória pesada, densa, de coloração escura,
que também não tem barreira e vai embora para o espaço. E entramos em sintonia online, em tempo real, com espíritos que odeiam, que têm mágoa, que têm ódio, que têm rancor, espíritos negativos. André Luiz se refere à nossa casa mental, fazendo uma analogia que a nossa mente é a casa mental. Uma casa mental que gera pensamentos, emoções elevadas, ela acende a luz, são energias luminosas. Por isso Emmanuel diz: faça luz em sua casa mental. Como fazemos luz em nossa casa mental? Através das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Quando a luz se acende, as trevas se dissipam. Então, quem está com pensamentos elevados, sentimentos de amor, de carinho, de afeto, ele recebe em sua casa o necessitado, ele recebe em sua casa toda sorte de pessoas, mas ele tem ascendência moral. O amigo vem e respeita a casa. Ele recebe o necessitado, que recebe o atendimento, e essa pessoa vai embora assim que é atendido. E ele tem a chave da porta, no qual ele tem o domínio da casa, ele tem a chave da porta. Uma casa na qual a pessoa tem pensamentos descontrolados, desordenados, de mágoa, de ódio, de ressentimento, pensamentos negativos, assemelha-se a uma casa abandonada, com janelas e portas escancaradas. O que é que acontece com uma casa abandonada? Portas e janelas escancaradas. Entra vento, entra chuva, começa a criar resíduos opressivos na estrutura interna da casa. Entra a barata, entra o rato, entra o gato, entra o cachorro, entra o bandido, entra o bêbado, o vagabundo, entra todo mundo. Por quê? Encontrou as portas abertas. Quando nós nos entregamos a esses pensamentos de negativismo, é como se nós colocássemos aqui do lado de fora, assim, aquele luminoso que fica piscando. Entre sem bater. E eles vêm. Vêm pela sintonia vibratória. É quando a pessoa chega na sexta-feira, aquela pessoa negativa que está sempre com rancor, que está sempre estressado, pavio curto, que não leva desaforo para casa, aquela pessoa negativa que reclama de tudo, que fica nutrindo sentimento de mágoa, de ódio. Tem pessoas que se comprazem, eu não esqueço, e fica aquela coisa ruim. Mágoa significa má água, que se acumula em nosso peito. É quando a pessoa ela sente assim aquela sensação de ódio, de mágoa tão profunda, que chega num momento que ela não consegue nem respirar direito. Mas eu não perdoo. Dizem os espíritos que a pior energia que tem é a energia do sentimento de ódio. Se assemelha a um veneno letal, no qual aquele que odeia toma todo dia na expectativa que o outro morra. Mas quem está se envenenando é ele. Então, a pessoa nessas condições, ela está dando campo de atuação para espíritos infelizes, vingativos. E é interessante que esses espíritos, quando se aproximam, eles vêm pela sintonia, eles têm conhecimento do nosso pensamento, daquilo que nós estamos desejando. E nós perguntamos, mas será que um espírito tem tanto poder assim de mudar a nossa vida, de atazanar dessa forma a nossa vida? Em tese não deveria. Porque em última instância, quem decide somos nós. Mas eles vêm de uma forma assim, tão sorrateira, pela sintonia. Ele não vem forçando nada, ele vem pela sintonia. E a gente se compraz. Aquelas coisas, aqueles sentimentos ruins, negativos, é o mesmo que ele sente. E confundem com os nossos pensamentos. A gente fica dialogando com o obsessor sem perceber que a gente está conversando com o espírito. Não gosto daquele sujeito. Nossa, aquele cara lá, não vi, não gostei. E o espírito fala assim, ele não presta mesmo. Não vale nada. A gente fica conversando com o obsessor, porque ele
misturou-se com os nossos pensamentos. Eles potencializam aquilo que nós temos de negativo dentro de nós. Ele não faz nada, ele só potencializa. No início é assim. Tem uma história que diz que havia um burro amarrado perto de uma horta, aquelas hortaliças verdes, lindas, e o burro lá amarrado. Aí chegou o diabo e soltou o burro. O burro, na hora que se viu solto e aquela horta tão convidativa, foi lá e se fartou nas hortaliças. A dona da horta, quando viu aquilo lá, o burro acabando com a horta dela, ficou com tanta ira, com tanto ódio, pegou uma espingarda, deu um tiro e matou o burro. O dono do burro ficou enfurecido, pegou uma arma, foi lá e deu um tiro e matou a mulher. O marido da mulher que estava na lavoura, quando voltou, viu a mulher morta, se sentiu também tomado de ódio, foi lá e matou o dono do burro. Os filhos do dono do burro ficaram enfurecidos, foram lá, mataram o marido da mulher, atearam fogo na casa e fizeram uma desordem danada. E aí diz que um anjo chegou para o diabo e falou assim: mas por que você fez tanta miséria, tanta desgraça? Ele falou: eu não fiz nada, gente, eu só soltei o burro. Os espíritos não fazem nada, eles soltam o animal, o instinto que nós temos dentro de nós, eles potencializam, eles soltam e a gente dá vazão. A gente fala: não gosta, aquela pessoa não presta mesmo. Eu vou por esse caminho aqui, eu vou fazer um negócio aqui, isso mesmo, vai. Eles ficam dando potencialidade aos problemas que nós temos. E é um processo assim tão sorrateiro. E no começo a gente se compraz, porque eles vêm de encontro àquilo que nós sentimos dentro de nós. Só que a coisa começa a tomar vulto. Eles vão aos poucos dominando, a gente sem perceber, daqui a pouco aquele conflito de energia, a gente começa a perceber que alguma coisa não está boa, porque uma interferência negativa durante um tempo prolongado começa a nos trazer consequências. Então a pessoa começa a não dormir direito, ela acorda no dia seguinte mais cansada de quando foi deitar, passa a ter pesadelos de formas repetitivas, acorda com o coração descompassado, a fronte suarenta, começa a ter medo do escuro, começa a ter a impressão que alguém está nos olhando, nos espreitando, vê sombras passar, a gente olha, não vê ninguém. E começa a refletir, não só na vida material, mas começa a refletir também no nosso corpo físico. Porque começa a nos descontrolar no sistema nervoso central. O nosso plexo gástrico, o centro de força gástrica, é o primeiro a dar demonstrações de que alguma coisa não está bem, porque a pessoa começa a ficar muito irritada, em conflito de energias descontroladas, e começa a dar dor de estômago, problemas nervosos, descontroles emocionais, e a pessoa começa a sentir dor de estômago. Procuramos um médico, o médico faz exames, recomenda os exames, não encontra nada, procuramos um psiquiatra, procuramos um psicólogo, não se encontra nada, até que a gente chega na casa espírita. E aí vem a informação: olha, você está num processo, as casas hoje têm muito cuidado, olha, você está num processo assim de perturbação. Quando fala de obsessão, a gente assusta, mas é obsessão, viu, gente? Mas para não assustar, olha, você está num processo de perturbação, precisa fazer um tratamento. 6 semanas, vem no centro, assiste às palestras, toma água fluidificada, toma passe, passa pela sala de intercâmbio. O que é a sala de intercâmbio? Lá no Caminho da Luz mudaram. Era a sala de desobsessão, mas todo mundo tinha medo de entrar na sala de desobsessão. Com medo de entrar na sala de desobsessão e um espírito agarrar a pessoa. Então mudamos, a gente colocou lá, é sala do intercâmbio espiritual. Ficou suave, né? Mas é desobsessão, viu, gente? Mas não precisa ter medo, não. Nem o espírito vai agarrar ninguém, não. Pode entrar lá, inclusive a pessoa entra e ele sai, e o diálogo que tem com os espíritos
A pessoa não tem conhecimento, porque o Espírito vai revelar coisas que a pessoa não precisa saber. Não há necessidade. E aquilo é como se fosse um confessionário, fica lá. É segredo do Estado, é segredo, é o compromisso de que tem mediunidade, da mediunidade com Cristo. A pessoa vem, passa 6 semanas, ouve as palestras, toma água fluidificada, toma os passes, passa pela desobsessão. Os obsessores são encaminhados, eles são beneficiados. Eles são encaminhados para as escolas espirituais. E aí a pessoa fala, ai, que bom, eu estou me sentindo tão bem. Depois do tratamento, nossa, estou dormindo melhor, os negócios estão indo bem, não estou brigando mais com a minha mulher, não estou brigando mais com o meu marido, nossa, total. E aí o que acontece? Programa de cultura inútil, fica assistindo o Big Brother, assistam o que quiser, gente. Nós temos esse livre-arbítrio, a gente só precisa ter consciência de que nós colhemos o que semeamos. A sintonia vibratória é nossa. Para quem é que nós estamos dando campo de atuação? Para quem nós estamos dando presença de espírito? Não tem milagre. As coisas são assim que funcionam. Muito racional. Então o que acontece? Aí a pessoa fala, deixa a vida me levar, latinha na mão, latinha na mão. E a vida é assim. Ela curou a ferida? Não. Espantou a mosca. A ferida continua. E o que não falta é o obsessor. A pessoa continua estressada, o pavio curto, que não leva desaforo para casa, aquela pessoa que vive os conflitos, ela continua sendo aquela pessoa que continua nutrindo o sentimento de mágoa, de ódio, de melindres. O que é que acontece? Daí a pouco tem outros obsessores, porque o que não falta é o obsessor. Vem pela sintonia. É interessante isso daí, porque o Espiritismo vem nos esclarecer que não basta nós frequentarmos uma casa espírita. Nós precisamos entender o mecanismo de como funcionam as coisas. Os espíritos influenciam a nossa vida, mas somos nós que deixamos eles influenciarem. Espírito nenhum vem agarrar a gente à força. Ele vem pela sintonia vibratória. Eu vejo, e faço até uma analogia, porque tenho a impressão que a maioria de nós, que somos espíritas hoje, viemos da Igreja Católica, sempre com muito respeito à Igreja Católica, que foi o nosso berço, que nós aprendemos lá muito, e nós temos assim muito respeito. Hoje temos um Papa aí que a gente tem que orar muito por esse Papa, porque ele está tendo coragem, uma coragem que ninguém teve. Então precisamos orar muito. Os grandes espíritos elevados, não independe de religião, pode vir na igreja protestante, pode vir no católico, pode vir no meio espírita, como Divaldo, Chico e outros grandes luminares, Bezerra de Menezes. Nós temos um Papa hoje, porque precisa da nossa oração. Então na igreja católica, eu me lembro, esse era o grande exemplo. A moça leu aqui que eu nasci em Duartina. Eu só nasci em Duartina. Com 6 meses de idade, nós mudamos para uma cidadezinha muito pequena, perto de Bauru, chamada Paulistânia. Paulistânia é aquela cidade de primeira. 1.850 habitantes. É aquela cidade que o urubu passa no sol, dá eclipse total na cidade. A pessoa dá um espirro lá no fim da rua e fala, saúde, fulano está resfriado, porque todo mundo sabe da vida de todo mundo. Em que aquelas comadres faladeiras, a língua vai lá na frente e volta de tanto falar. Ainda bem que a língua não tem osso, senão quebrava, viu? Porque a língua, uma vez o Chico estava reclamando das comadres faladeiras que estavam falando da solteirice do Chico. E elas falavam, Chico, você tem que casar. Chico, que coisa feia, um rapaz na sua idade não tem namorada. E o Chico reclamando. Aí chegou a mãe dele e disse, Chico, não reclama não. A boca do povo é que nem a boca da noite, ninguém consegue fechar. Deixa o pessoal falar, não tem problema. Mas Paulistânia era uma cidade, é uma cidade, ainda está lá. Cresceu um pouquinho, acho que já hoje está com uns 1.900 habitantes. Mas nós tínhamos missa uma vez por mês, vinha um padre de uma cidadezinha chamada Cabralha Paulista rezar missa em Paulistânia. E sabe aquele lugar que não acontece nada?
O acontecimento era a missa, no qual a gente tomava banho no sábado, vestia a melhor roupa para assistir o domingo de missa. O padre ainda rezava e falava em latim, de costas para o público: dorme-nos ouvis, sintum. E a gente repetia como um papagaio, porque a gente não sabia o que era aquilo. Tinha um espírito tu. E aí tinha a professora nossa do primário, aquela época é primária, agora mudou. A professora do 2º ano, dona Julieta, uma criatura piedosa, ela recebia o padre na casa dela. O padre vinha, tomava um café da manhã, rezava a missa, e depois almoçava, porque ninguém é de ferro, para ir embora. Só pelo fato dela receber o padre na casa dela, a gente já achava que a dona Julieta já tinha conquistado o céu. Olha como é que era a nossa ignorância. E aí no catecismo ela falava assim: vocês têm que confessar os pecados. Confessa os pecados, porque os pecados nos mandam para o inferno. Mas se você se arrepender e confessar de coração, de verdade, você vai para o purgatório. E a gente era assim tão simples. Eu lembro, a gente era moleque, a gente perguntava: dona Julieta, o que é o inferno? Ela falava assim: vocês já colocaram o dedinho na chama do fogão? E qual criança que já não tinha colocado o dedinho na chama da lamparina, do fogão? A gente só fazia assim com a cabeça. Falou: pois é, o fogo do inferno queima 1000 vezes mais. E não consome, você fica queimando pela eternidade. A gente, ai meu Deus do céu. E ela botava mais medo ainda. E a gente não pode nem tomar um copinho de água. Meu Deus do céu, ainda não pode tomar água. E como é que é o purgatório? O purgatório é um fogo mais brando, queima umas 200 vezes mais. Mas de vez em quando vem um anjinho com um copo de água. Ele fala: ai, graças a Deus, pelo menos um copo de água. E de quando você purgar todos os seus pecados, você sai de lá e vai para o céu, vai para o paraíso. Meu Deus do céu. E a gente perguntava: então o que é pecado? Ela falava: anota aí no caderno: não brigar com o irmão, não contar mentira, não fazer isso, não fazer aquele outro, não roubar fruta no quintal do vizinho, porque a gente era assim. Todos nós tínhamos o quintal cheio de fruta, mas a gente gostava, só por traquinagem, de roubar a fruta do vizinho. E aí ela falava assim: e na hora da confissão, conta seus pecados com o coração, mas se arrependa de verdade. E quando tomar a comunhão, a hóstia, aquele é o corpo de Cristo. Não mastigue a hóstia, porque se a hóstia encostar nos dentes, sai sangue. E aí eu entrava na fila para confessar, colocava a língua para fora, vinha o padre, naquela época ele que colocava a hóstia, de vez em quando encostava o dedo, mas a gente não ligava, porque o dedo do padre era santificado. Mas eu tinha um problema com a hóstia, gente. Toda vez que eu tomava a hóstia, ela grudava no céu da boca. E eu com aquela preocupação de não mastigar a hóstia para não sair sangue, eu ficava de cabeça baixa. Depois que você toma a hóstia, você abaixa a cabeça e fica em oração, pedindo a Deus te perdoar. Eu lá de cabeça baixa, brigando com a hóstia, empurrando com a língua para ver. Eu acho que as pessoas olhavam para mim e falavam: olha só como ele está em oração. Eu estava lá brigando com a hóstia. E eu lembro que o pessoal ia para a igreja, e quando terminava a igreja, eu via as pessoas falando assim, com satisfação: ai, que bom, eu cumpri minha obrigação. Eu fui à missa, assisti à missa, me confessei, me comunguei, já fiz a minha obrigação. E continuava a vida do mesmo jeito. Que chato no espiritismo, né, gente? O espiritismo fala: não adianta você continuar do mesmo jeito. Porque começa com a perturbação, depois vem a obsessão, depois vem a possessão. Possessão? Tem um termo que o pessoal usa por aí: possessão. Mas é um termo errado, porque dá a ideia que o espírito entrou no corpo da pessoa, dominou. Mas não é correto. O correto é subjugação. Subjugação por quê? No estágio mais avançado, quando a pessoa não se modifica, ela continua só sendo papa. Tem os papa hóstia e tem os papa água fluidificada. Fica só tomando. E papa passe também. Vem tomar o passe: não estou bem. A pessoa chegar aquela sexta-feira: nossa, não estou bem, estou me sentindo assim, minha cabeça parece que vai explodir. Aqui no meu ombro parece que tem um elefante em cima.
ombro pesado, cabeça explodindo. Nossa, preciso procurar um centro forte, que dê um passe de descarrego daquele bem forte. Tomar um banho de sal grosso, tomar um passe com galho de arruda. Não precisa nada disso. Basta mudar a polaridade do nosso pensamento e da nossa emoção. Então tem uma história do irmão X, que conta que uma senhora, quando ela ia fazer a limpeza, ela puxava um móvel que estava no canto da sala, e no canto daquela sala ela observava sempre a presença de uma aranha. Uma aranha que tecia aqueles mosaicos caprichosos de teias, no qual ela ficava enrolada. A dona chegava com a vassoura, a aranha fugia, ela tirava a teia de aranha. Alguns dias depois, quando ela voltava para fazer a limpeza, lá estava de novo a aranha enleada nas suas próprias teias, que ela caprichosamente tecia e ficava lá envolvida. Ela fazia a limpeza, a aranha sumia e voltava de novo lá, novamente. Nós muitas vezes nos assemelhamos à aranha. Passamos no centro, fazemos a limpeza, está tudo bom, está tudo maravilhoso, mas nós continuamos tecendo os fios caprichosos para nos enlear durante a vida, dar campo de atuação para espíritos menos felizes, como diz Emmanuel. A nossa vida vira de cabeça para baixo. A gente começa a botar culpa, tudo. Ai, os obsessores, o obsessor está atazanando a minha vida. Não. Precisamos tomar conta da nossa vida. Nós somos seres divinos. Somos uma partícula divina que teve origem no próprio Criador. Nós detemos na nossa essência potencialidades inimagináveis de superação. Nós fomos criados para ser felizes e temos obrigação de ser feliz. Quando nós levamos essa vida descuidada, à semelhança da aranha, que fica sempre tecendo os fios através dos nossos pensamentos invigilantes, nós estamos sempre enleados. Acaba interferindo na nossa vida material, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, em tudo. Até que ponto eles interferem na nossa vida? Muito mais do que imaginais. Mas se nós deixarmos, nós temos que assumir, ter consciência de que eu desejo ser feliz. Eu quero ser feliz. Como é que é, Toninho? Ah, não, aquilo que você falou, para a gente se curar, não é? Eu quero me curar. Mas a gente procura o caminho mais fácil. Ah, faz uma oração por mim. Ore por mim, vibre por mim, eu estou precisando. Mas eu continuo com os mesmos pensamentos. Eu não posso vir ao centro espírita só para cumprir minha obrigação. Não. Eu tenho que perceber que eu faço a diferença na minha vida, depende de mim. Todas as manhãs, quando eu acordo, que eu abro os olhos, eu tenho à minha frente, à minha disposição, um dia inteiro para modificar tudo o que eu quiser na minha vida. Einstein dizia que a nossa vida é matemática. É uma equação matemática no qual é composta de várias variáveis. E que no final daquela equação ela dá um resultado. Se eu não modificar nenhuma daquelas variáveis, ela vai dar sempre o mesmo resultado. No momento em que eu começar a modificar alguma das variáveis que compõem a minha vida, eu começo a alterar o resultado. Então nós temos que ter a consciência, nós queremos ser felizes. Eu quero me curar. Eu quero ser uma pessoa de sucesso. Eu não quero ser um fracassado. Mas se eu não fizer a minha parte, Deus me coloca à disposição tudo. Tudo que eu preciso.
Todos os dias nós temos um cavalo encilhado na frente. E como dizem os caboclos no interior, eles dizem, olha, a sorte é como um cavalo encilhado, a gente tem que aproveitar e montar, senão ele vai embora. Então, cada manhã, quando a gente acordar, aliás, a palavra acordar, se nós decompormos em sílabas, tá? Acordar, dar um colorido. Dar um colorido para a vida, gente. A vida é a única coisa de real que nós temos, de verdadeiro. Porque ninguém vai nos tirar. Alguém pode até chegar em mim, dar um tiro, tirar a minha vida física. Mas eu continuo vivo numa outra dimensão, porque a vida é um atributo, é um presente de Deus, é um atributo do Espírito. Eu vou continuar vivo numa outra dimensão, simplesmente despido desse corpo físico, desse corpo denso que eu tenho. As pessoas se equivocam, achando que a vida é nós passarmos por cima dos outros para alcançar o sucesso que eu almejo, não importa por cima de quem eu vou passar. O importante é saber que ninguém pode construir nada destruindo alguma coisa. Nós temos que construir sempre construindo, construindo e construindo. Fazendo um mundo melhor. Passando pelo forno do oleiro. Não ter medo do amanhã. Como diz o Evangelho, numa das mais belas páginas de Jesus, quando ele diz: não vos preocupeis com amanhã, não acumuleis bens que a traça corrói e a ferrugem consome. Porque por mais que vos preocupeis, não conseguireis aumentar em sequer um côvado da sua estatura. Olhai as aves do céu, olhai os lírios dos campos. As aves do céu que não plantam e que não ceifam, entretanto o Senhor da vida não permite que lhes falte o sustento de cada dia. Olhai os lírios dos campos que não tecem e que não fiam. E no entanto nem Salomão, com todo o esplendor de sua glória, teve vestes tão belas. Viva cada dia com alegria no coração, porque o amanhã a Deus pertence, a cada dia basta seu mal. Então é nós aprendermos a virar a página. Passou aquele dia, começa um novo dia, acordar, dar um colorido na vida, fazer a vida valer a pena. A gente já acorda pilhado, preocupado, meu Deus, já estou atrasado, aquele problema, aquele outro, não sei o que lá. Nossa, como a gente acorda a semelhança do lago em desarmonia, já fora da sintonia divina. E o universo, como diz a física quântica e o espiritismo, o universo é saturado de energias. E a energia mais poderosa do universo é o do amor de Deus. Quando nós estamos elevados em pensamentos de carinho, de amor e de afeto, nós estamos acessando as sintonias mais poderosas do universo. É por essa razão que se diz, o universo conspira a nosso favor. Então acordar, fazer a vida valer a pena. Quando perguntaram a Jesus, é lícito pagar tributos a César? E ele pergunta, dê-me cá uma moeda. E ele faz a pergunta, de quem a esfinge que está estampada? E dizem, de César? Então dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A gente aprende isso daí. Porque nós temos que viver no mundo de César. Nós temos que pagar tributos a César. Nós precisamos nos tornar criaturas melhores. Eu preciso me preparar, estudar para vencer na vida. Eu preciso buscar aquisições materiais. Eu preciso prover a minha prole, aqueles que dependem de mim. Eu tenho necessidade de prover o meu futuro. Então não é pecado as aquisições materiais. O grande problema é que nós esquecemos a segunda parte do ensinamento. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É buscar a espiritualidade, nos tornarmos criaturas melhores. Porque nós temos que ter a consciência de que nós não somos donos de nada. Nem do nosso corpo físico. Que a gente vai lá na academia, paga a mensalidade, fica
fazendo os abdominais, fazendo exercício para adquirir um abdômen de tanquinho, um peitoral bem definido, bíceps salientes. Eu faço a plástica no meu nariz para mudar a minha fisionomia. Eu esqueço que o tempo é impiedoso e a lei da gravidade derruba tudo. Vai chegar um dia que a gente vai estar assim tão distraído e de repente a gente olha assim. Eu fico pensando como a vida é assim surpreendente, gente. Esse rapaz, no auge do sucesso, começando, quando iria imaginar que ia acontecer essa tragédia? Infelizmente ele não encontrou a Jennifer, talvez encontre lá no Tinder do outro lado. Mas a vida é surpreendente, nós não sabemos o amanhã, por isso temos que viver com intensidade hoje, como foi dito aqui. É hoje, o amanhã não existe, ainda não chegou, o passado já foi. Eu tenho que viver hoje, com intensidade, fazendo o meu melhor, porque nada está definido, depende de mim. Eu posso modificar tudo. Chico Xavier dizia, eu não posso mudar o passado, porque ele já foi, mas eu posso fazer um novo futuro. Depende de mim, depende só de mim. Então vai chegar aquele dia, em que eu estou distraído, eu olho assim, eu vejo aquela figura encapuçada com uma foice em riste, quando eu olho assim, puf, já era. Não vou levar nada das aquisições, porque nada é nosso, simplesmente um empréstimo. Nós somos meros usufrutuários, inclusive do nosso corpo. Um dia vão ser pedidas contas do que nós fizemos com o nosso tempo, com o nosso corpo, com os bens que nos foram concedidos, com a inteligência que nós temos, os talentos. O que é que nós fizemos dos nossos talentos? Não vamos levar nada, nem o corpo que eu malhei tanto. Se for enterrado, volta ao pó. E se for lá para o crematório, vira cinza. E a morte não produz milagre nenhum, gente. Nós seremos do outro lado exatamente o que fomos aqui, simplesmente despido do corpo material. Aquele que amou, continua amando. Aquele que odiou, continua com sentimento de ódio. Nós seremos do outro lado exatamente, nós vamos colher exatamente o que semeamos. Não tem milagre, essa é a vida. Por essa razão a gente tem que fazer esse exercício, não esquecer a segunda parte do ensinamento de Jesus. Dai a Deus o que é de Deus. É procurar aprender, que não basta simplesmente ouvir ao centro espírita, ouvir palestra, tomar passe, tomar água fluidificada, passar pela desobsessão. A paz do mundo começa em mim. É um pensamento de Pascal que diz, toda vez que um homem se eleva, o mundo se eleva com ele. O mundo exterior, diz a psicologia, o mundo que eu vejo é um reflexo do mundo que está aqui dentro. Então, eu preciso encher o meu coração de coisas boas, para poder ter sentimentos bons, emoções boas, pensamentos elevados, presença de espírito elevada. Nós levamos a nossa vida, aquela figurinha do diabinho ou do anjinho. Eles estão sempre, um fala assim, não vai, não é por aí, acalma seu coração, tenha confiança em Deus, segura na mão de Deus. A gente canta na música, segura na mão de Deus e vai. A gente só canta na música. O diabinho fica falando assim, enfia o pé na jaca, vai por aí mesmo. Essa vida passa rápido, não vale a pena. Vai nessa, tamo junto. Para quem que eu estou dando? Ouvidos. E depois não adianta reclamar. Ah, foi o Espírito. Gente, eu dei ouvido para o Espírito. Então, voltando lá, porque eu não sei, voltar um pouquinho. Subjugação. Subjugação por quê? Chega num momento em que a pessoa chega num ponto tal, e principalmente quando a pessoa tem mediunidade, que ela não encontrou o caminho, ela chega nesse processo mais agudo que é a subjugação. O espírito não precisa tomar conta do corpo da pessoa, ele domina a mente. Ele anula, chega num ponto que ele anula a vontade da pessoa.
de uma forma tal que ela se transforma numa marionete, no qual eles comandam. Então nós precisamos ter consciência de que nós temos que assumir o comando da nossa vida. Deus nos deu oportunidade, nos deu o dom da vida, o dom de existir, o sopro da vida, para que nós pudéssemos viver com alegria, viver com abundância, viver com amor no coração. Nós fomos criados para ser vencedores e ser felizes, e temos obrigação de ser felizes, depende só de nós. Acordar, despertar, dar um colorido para a vida, fazer a vida valer a pena, ter o brilho nos olhos, olhar cada oportunidade e ver aquela oportunidade como algo extraordinário, não ter medo de desafio, porque Deus está conosco. As pessoas procuram por Deus nas religiões. As pessoas procuram por Deus nos altares. As pessoas procuram por Deus nos grandes templos, nos templos faraônicos. As pessoas procuram Deus na filosofia. E nós aprendemos que Deus está em toda parte. Aliás, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que é Deus, ele não pergunta quem, porque ele despersonifica a figura, que as religiões fizeram de Deus uma figura humana. Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, e as religiões fizeram Deus à imagem do homem. Então quando ele pergunta quem é Deus, o que é Deus, ele já despersonifica. E a resposta dos Espíritos, a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. É interessante essa segunda parte, a causa primária de todas as coisas, porque tudo que existe, a origem foi Deus. Tudo existe em Deus, porque Ele é a causa primária. Nós existimos em Deus. Deus habita em nós. Então as pessoas procuram por Deus nos grandes templos, nos altares, nas religiões, nas filosofias. E Deus está em toda parte, nós aprendemos isso. Mas nós não vamos encontrar Deus em lugar nenhum. Nós não vamos encontrar Deus em lugar nenhum, se não encontrá-lo primeiramente dentro de nós. Porque Ele habita em nós. Nós somos o templo onde o Altíssimo habita. E nós estamos ligados a Ele. Online, em tempo real. Nós somos essa partícula divina que é um chip divino no qual a gente está linkado direto com Ele. Ele acompanha seus passos. Ele sabe tudo o que você faz. Ele enxuga suas lágrimas. Ele sabe das suas lutas, das suas dificuldades. Ele conhece seus pensamentos mais íntimos, seus sonhos mais sagrados. Ele sabe tudo sobre você. E a cada manhã, quando a gente acorda, Ele fala conosco, Ele manda um WhatsApp: meu filho, como é que você está? E a gente já acorda: ai meu Deus do céu, estou atrasado, não sei o que lá. A gente está a 1000 por hora. Na verdade, o que a gente deveria fazer de manhã, quando acorda. Eu faço isso, mas eu sento na cama, porque se eu ficar deitado, eu durmo de novo. Senta na cama, fecha os olhos, respira fundo, eleva teu pensamento, sintoniza com o Criador, 1 minuto apenas. Não precisa mais do que isso. Converse com Deus, fala com Ele: meu Pai, hoje é um dia especial na minha vida. Me dá forças, coragem para superar as minhas dificuldades. Permita que eu possa me tornar uma criatura melhor, mais paciente, mais tolerante, mais compreensivo. Que eu possa aprender a perdoar os meus desafetos, a me desvencilhar das mágoas, dos ressentimentos. Me ajuda, Senhor, para que eu possa ser feliz e a partir de mim fazer um mundo melhor. E você vai ter uma surpresa. Você vai ter uma surpresa extraordinária, que você vai ouvir no silêncio da tua alma a voz de Deus falando contigo: vai, meu filho, não tenha medo de nada,
porque eu estou contigo. Vai em frente. Eu te criei para que você seja um vencedor. Você é um espírito destinado à perfeição. Você é meu filho muito amado. Eu estou contigo. Não tenha receio de nada. Vai em frente. Levante com coragem. Faça alguma coisa diferente. Começa a mudar as variáveis que compõem a tua equação de vida. Começa dando um sorriso, um bom dia, um abraço carinhoso. Beija teu filho. Faz a vida valer a pena. Dá um colorido. Começa a olhar a vida ao seu redor. As coisas boas. Porque infelizmente nós somos assim. Um professor chegou à sala de aula e estendeu sobre a lousa um enorme lençol branco. No meio do lençol havia um ponto escuro. E o professor pergunta: o que é que vocês estão vendo? E todos os alunos, sem exceção, identificaram o ponto escuro no meio do lençol. Então ele questiona: por que vocês se preocuparam com o ponto escuro? É verdade que ele se destaca, mas ninguém observou o branco que envolve aquele ponto escuro? O branco que envolve é muito maior. Assim é a nossa vida. Nós focamos as nossas energias naquele ponto que nos aflige. Damos àquele problema um potencial maior do que realmente ele é. Nós damos uma dimensão àquele problema maior do que realmente ele é. Nós fazemos uma tempestade num copo d'água. A gente tem que aprender a olhar ao nosso redor. Tem aquele problema, gente, mas nós somos tão felizes. Olha quanta coisa boa. Eu tenho uma família, eu tenho saúde, eu tenho um emprego, eu tenho um trabalho, eu tenho um carro, eu tenho um apartamento, eu tenho onde voltar no fim do dia. Eu vou contar rapidamente, porque eu acho que eu já estourei meu tempo, né? 5 minutinhos? Rapidamente. Nós temos um trabalho, toda quinta-feira a gente sai para São Paulo, e eu queria dizer isso para vocês, para citar esse exemplo. Tem um senhor que fica na Bernardino de Campos, o nome dele é Sr. José. Ele já está com uma certa idade, e a gente tem pena de ver uma pessoa idosa na rua. A gente procura fazer o que pode, no limite das nossas possibilidades, sem a pretensão de querer mudar o mundo. Mas o Sr. José, ele tem um sorriso impagável. Aquele homem com os cabelos em desalinho, aquela barba enorme, ele dá um sorriso com apenas 3 dentes na boca. A gente chega e a pergunta de praxe a gente faz. A gente chega, pergunta para uma pessoa que mora na rua: como vai? O que a gente espera receber de resposta, né, gente? A gente chegou para o Sr. José, quando ele vê a gente, ele dá aquele sorriso banguelo. Ele: boa noite, Sr. José, como vai? E aquele sorriso então escancara as gengivas. E ele fala assim: na graça de Deus está tudo bem. Uma pessoa que não tem onde dormir, gente, não tem um cobertor, não tem um colchão, não tem um travesseiro, não tem um teto que o abrigue, não sabe o dia de amanhã, não sabe que hora vai comer, porque ele está na dependência de mãos caridosas. Aquela pessoa que está na vida sem ter expectativa nenhuma, você pergunta para ele: como vai? E ele diz: na graça de Deus está tudo bem. E a gente pergunta para algumas pessoas que têm tudo na vida: como vai? E ela começa a desfiar um rosário de coisas ruins. Ai, minha vida está assim. A gente reclama. Nós somos reclamões por natureza. A gente reclama de tudo. Precisamos aprender a deixar de reclamar, porque quando entramos na sintonia da reclamação, do negativismo, de que está tudo ruim, a gente está dando campo de atuação para os espíritos atuarem em nós e fazer da nossa vida uma droga mesmo. Ai, está tudo ruim, eu sou infeliz, porque não sei o quê. Eu estou vivendo a lei de Murphy. A lei de Murphy diz que quando tem 100% de dar certo uma coisa, dá errado. Quando tem 50% de dar certo, dá errado também. Quando só tem 10% chance de dar certo, também dá errado. E aí ele completa essa pérola dizendo: é de onde menos se espera que não vem nada mesmo. Então, gente, nós temos que aprender a valorizar a vida, a fazer a vida valer a pena, dar um colorido, olhar o sorriso do nosso filho, dar um abraço na pessoa que a gente ama, viver o momento presente, porque nós estamos
melhorando o nosso amanhã. O amanhã Deus pertence, Deus nos provê tudo o que precisamos, mas se a gente não fizer a nossa parte, a gente vai continuar à semelhança da aranha, sempre enliado naquelas teias que nos envolvem, reclamando da vida. A gente sabe que no inverno faz frio, que no verão faz calor e que chove, mas aí quando chove demais, a gente fala, gente, vai precisar chover tanto, aquela inundação, precisa fazer tanto calor, eu não aguento. No frio, meu Deus do céu, para que tanto frio? A gente tem mania de reclamar. Parar de reclamar da vida, olhar as coisas boas. Não dá campo de atuação, porque os espíritos influenciam a nossa vida, mas se a gente deixar, não tenha medo do desafio, confia em Deus e vai. Como diz a música, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. E vai! Não tenha medo. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus esteja no coração de todos.